Quem vai para o inferno, existe pelo menos algum tipo de alívio, algum tipo de alegria, sim ou não? No purgatório existe algum tipo de alegria? Essa é outra pergunta. Outra pergunta ainda, eu posso rezar, adianta rezar por uma alma de uma pessoa que não foi batizada, que nunca se confessou? Como é que é isso? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindos também os que estão chegando agora. Na sexta-feira nós costumamos ver algumas perguntas e comentários colocados justamente na seção aqui embaixo dos comentários. E essa semana eu recebi diversas perguntas com dúvidas, por exemplo, a respeito do purgatório, a respeito do inferno e outras coisas assim. Então vamos direto para elas. A dona Gisilene diz o seguinte: boa tarde, uma dúvida por favor. Minha madrinha de casamento faleceu há 11 anos e eu nunca me esqueci dela, etc. Mas ela não era batizada, nem sei se foi batizada, não era católica praticante, era casada só no civil, etc. Eu posso rezar por ela? Posso oferecer missas por ela? Bom, veja o seguinte, que existe uma graça especial, segundo muitos teólogos, uma graça especial chamada graça da boa morte, que é uma graça gratuita, ou seja, independe da vida que a pessoa levou, né, e que é uma graça muito especial dada na hora da morte. Agora, então é uma graça, pode ser um crápula, pode ser uma pessoa que não conheceu a fé, enfim, na hora da morte ela recebe uma graça para morrer bem, morrer na amizade com Deus, ainda que seja por um ato chamado de ato de contrição perfeita. A pessoa, veja, puxa, Deus é tão bom, tão grande, eu não deveria tê-lo ofendido. A pessoa se arrepende por amor de Deus, chama ato de contrição perfeita. Então pode ser que uma pessoa que levou uma vida não boa se salve se ela corresponder a essa graça da boa morte. Às vezes, essa graça é muito intensa por causa da oração de parentes. Então nós devemos sim sempre rezar pelos falecidos, porque pode ser que no último momento a pessoa se arrependeu de todos os pecados por amor de Deus e se salva. Pode ser que ela passe um bom tempo no purgatório, mas ela se salva. Um caso muito famoso é relatado na vida de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que uma senhora que era muito católica, mas o marido não era praticante. E um dia o marido saiu de casa, foi até uma ponte, pulou da ponte e se suicidou. E a esposa, que era muito católica, sabia que a doutrina católica ensina que quem morre é quem comete suicídio, né? E se não está assim com depressão muito profunda, enfim, se a pessoa tem o controle dos seus atos e comete suicídio, isso é um pecado mortal muito grave e a pessoa vai para o inferno, né? Nesses casos, eu repito, se a pessoa não está num estado de psicose, enfim. Então o que acontece? Ela ficou muito, muito preocupada. E foi até a missa, com a fisionomia muito triste, evidentemente, e São Cura d'Ars olhou para ela e disse o seguinte: não temas, entre a ponte e o chão um grande perdão. E ela achou aquilo estranho, depois foi até a sacristia, foi falar com o padre, e o padre disse o seguinte: olha, ele tinha o dom da profecia, enfim. Ele disse: você se lembra que antes dele sair para se suicidar, em casa, ele tinha um jarro de flores na frente da imagem de Nossa Senhora e que o vento tinha derrubado. E ele ajeitou, né, o jarrinho de flor diante da imagem de Nossa Senhora e saiu, e depois se suicidou. Acontece que entre o momento em que ele pulou e o momento em que ele morreu, em fragmentos de segundo, ele teve um grande arrependimento daquilo que ele estava fazendo, por amor a Deus e por amor a Nossa Senhora. Então, esse arrependimento foi um ato de contrição perfeita. E ele recebeu o perdão daquele pecado. Portanto, não fique triste, ele não se perdeu, não perdeu sua alma. Bom, ele tinha esse carisma, nós não temos. Portanto, a gente vê por aí que a gente nunca pode ter absoluta certeza se a pessoa ela foi pro inferno ou não. Nós não podemos ter essa absoluta certeza. Enquanto nós temos uma janela de dúvida, nós devemos rezar pela pessoa sim. Então essa é a resposta.
Nós devemos sim rezar pela pessoa, apesar de que, como a senhora está descrevendo, né, objetivamente falando, se não houve arrependimento, é muito difícil que ela tenha se salvo. Mas é difícil para a mente humana, portanto, nós devemos rezar para que ela tenha tido esse arrependimento. Rezar isso, portanto, é legítimo nós rezarmos. O senhor Célio também pergunta, eu queria saber se é possível um senhor ou uma senhora estar no purgatório, mesmo que não ia na missa e confessava e nem recebia o corpo de Cristo. Então a resposta é a que eu já dei. Objetivamente falando, se a pessoa está em estado de pecado, infelizmente, a maior parte dos casos das pessoas que estão em estado de pecado, a maior parte da vida delas, é muito difícil elas se arrependerem na hora da morte. A graça todos recebem, mas vale esse princípio. Talis vita, finis ita, em latim, um princípio latim. Assim como foi a vida, normalmente será a morte. Então, a pessoa que normalmente pratica a virtude, ela vai, normalmente falando, corresponder a essa graça de Deus na hora da morte. A pessoa que normalmente disse não à graça de Deus tende a dizer não. Mas quem sabe o resultado? Ninguém sabe. E às vezes a intensidade dessa graça pode depender da nossa oração, seja antes de acontecer a morte, seja depois. Então devemos continuar rezando, sim. O senhor Richard diz o seguinte, os anjos têm crédito para nos dar graças, mesmo que eles não tenham sofrido, como, por exemplo, algum santo. Sr. Richard, primeiro o seguinte, não é que os anjos não tenham sofrido. No momento da prova deles, que eles passaram, todos os anjos passaram por uma prova, aquilo certamente gerou um sofrimento de uma natureza diferente do sofrimento humano, mas um sofrimento muito profundo, né? Da dúvida e daquele sentir-se no estado de prova. Então, eles sofreram. Mas, o que o senhor pergunta é o seguinte, eles podem nos dar graças. A graça é algo criado por Deus, e quem dá a graça é Deus. Ele dá sempre por meio da Santíssima Virgem. Mas quem cria a graça é Deus. E os anjos podem ser veículos da graça. Agora, eles não... o senhor diz assim, mesmo que eles não tenham sofrido, como, por exemplo, algum santo, bom, o mérito de uma ação, e esse é um princípio muito bonito, o mérito de uma ação, ou seja, o grau de prêmio que nós merecemos com uma boa ação, depende menos do esforço do que do amor. Ou seja, o grau de mérito de uma ação depende do grau de amor com que nós a fizemos. O grau de união com Deus que nós tínhamos no momento da ação. Isso é que vai determinar o mérito, muito mais do que o esforço. Então pode ser que uma pessoa faça muito esforço fazendo uma ação, mas faça com pouco grau de amor, tem menos mérito do que Nossa Senhora quando ela estava fiando. São Luís Grignion de Montfort que diz isso. Nossa Senhora, quando ela estava fiando, ela dava mais glória a Deus e tinha mais mérito do que todos os anjos e santos colocados juntos. Por quê? Porque o grau de amor que ela tinha a Deus era um grau incomparável, né? Então, o grau de amor com que nós fazemos as ações é que vão determinar o grau de mérito que elas têm. Bom, outra pergunta. Tem duas pessoas, me parece que são dois protestantes que entram e diz o seguinte, a Bíblia fala céu e inferno. Purgatório é invenção do homem. O mais é papo. Outra diz assim, purgatório não existe, é engano de Satanás. Deus não permite a uma alma retornar. Os padres são enganadores de Satanás. Bom, aqui é o seguinte, eu não vou responder uma coisa muito longa, porque eu já fiz um vídeo só sobre isso, eu vou colocar aqui no final, para quem quiser ver o purgatório de acordo com os protestantes, por que eles estão errados em matéria de purgatório. Para começo de conversa, se o purgatório não está na sua Bíblia, é porque Lutero tirou da sua Bíblia. Porque o problema é o seguinte, é que o purgatório, as verdades que estão em torno da existência do purgatório, elas, no fundo, contradizem os erros de Lutero. É por isso que Lutero tirou 7 livros da Bíblia, se não me engano, são 7 ou 6, tirou 6 ou 7 livros da Bíblia que, no fundo, mostravam a doutrina dele como errada. Isso é muito fácil, né? Claro que não está na Bíblia, Lutero tirou, mas sim, está na Bíblia, está na revelação divina o purgatório. Talvez não com esse nome,
certo? Com esse nome purgatório, porque o nome purgatório ele é dado por causa da função dele, que é de purgar, de purificar. Né? Então, o nome purgatório não está lá, mas foi dado a uma realidade que está na Sagrada Escritura, sim, senhor. Então, por favor, tenha a gentileza de procurar numa Bíblia verdadeira. Diz, mas quem que diz que a Bíblia é verdadeira? Foi desde o começo. Quem é que tem autoridade dada por Deus, por meio dos apóstolos, através da sucessão apostólica, para dizer o que é verdadeira Bíblia e o que não é? É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É o magistério da Igreja que tem essa autoridade. E esse magistério que formou a Bíblia, a própria Bíblia que Lutero usou, só que ele tirou 6 livros. Então a gente vê que o protestantismo é uma contradição contínua, né, nessa matéria. Porque eles usam a Bíblia formada pela Igreja, a Igreja deu autoridade, e tira os pontos que condenam a doutrina protestante. Então eu convido as pessoas que estão fazendo essa objeção a que estudem um pouco melhor a história e estudem um pouco melhor como o protestantismo ele é contraditório intrinsecamente. Mas eu vou deixar aqui no fim deste vídeo um link para um vídeo inteiro que nós fizemos sobre esse assunto, o purgatório e o protestantismo. Bom, outra pessoa pergunta, como uma pessoa conseguirá confessar se a igreja proibiu casais em segunda união de confessar? É Dona Flávia que pergunta. Dona Flávia, é o seguinte, a Santa Igreja, e quando eu digo Santa Igreja, eu não estou falando do bispo X ou do padre Y que dão escândalo, eu estou falando da Santa Igreja Católica enquanto instituição fundada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não faz as coisas puramente por arbitrariedade. Não quero que os casais de segunda união se confessem. É porque não pode haver confissão sacramental se a pessoa que está confessando, ela está num estado de pecado antes, durante e depois da confissão. Porque se a pessoa faz uma coisa errada, se arrepende e se confessa, é uma coisa. Agora, se a pessoa está num estado de vida, então imagina uma pessoa, eu vou dar um exemplo extremo, uma pessoa que sequestra 3 crianças, né, e as toma como reféns. Ela sente um remorso na consciência e vai se confessar. Olha, eu estou com 3 pessoas reféns na minha casa. Eu queria me confessar desse pecado. O padre pode dar absolvição? Diz, não, a absolvição está ligada a ele liberar as 3 crianças. Então ele está num estado de pecado. Ele está num estado em que ele, naquele momento, não tem condições de receber a graça santificante, não tem condições de receber a graça de Deus. Portanto, por mais que a pessoa tente fazer, o sacramento não vai ser válido, não vai acontecer. Vai ser uma mera conversa com o sacerdote. Não é? E é por isso que a pessoa que está em estado de adultério, não é? ela foi validamente casada. E ela, na vida do cônjuge, casa de novo, casa entre aspas, porque diante de Deus não é casamento. Então a pessoa está vivendo com o outro em situação irregular de concubinato. O sacramento não vai ser válido. Por melhor boa vontade que o padre tenha, o padre não é Deus. Não é? E a ordem posta por Deus na criação e a ordem divina, a lei divina, que a igreja, da qual a igreja é guardiã, a igreja não tem o poder, não é, de transformar o pecado em graça se a condição do pecado continua, o estado de pecado continua. Não é? Assim também, uma pessoa que roubou um banco, ela vai lá, confessa e continua com o dinheiro que ela roubou, o sacramento está dependente da devolução. Não é? Então existem certos pecados que, de fato, a pessoa ela pode falar com o padre, mas o padre não pode dar absolvição. A confissão não pode acontecer sem a retirada do estado de pecado. Então não é uma arbitrariedade da igreja. Pelo contrário, é algo que a igreja não tem o poder de mudar. Não tem o poder de mudar. Como dar comunhão para pessoas em estado de pecado público. Não pode, a igreja não pode dar a comunhão nesses casos. Mas o bispo tal disse que pode. Então o bispo está errado. A igreja sempre ensinou. São Paulo apóstolo diz assim, se aparecer um anjo do céu e ensinar o evangelho diferente do que eu estou ensinando, que seja excomungado. E assim, portanto, um padre, um bispo, um cardeal,
ou até porventura um papa que venha dizer o contrário da doutrina de sempre, é ele que está errado, não é a doutrina de sempre que está errada. Né? Porque, justamente por isso, porque o bispo, nem o padre, nem mesmo o papa são Deus para mudar o que o próprio Deus instituiu. Né? Espero que isso esclareça um pouco. Bom, outra pergunta, nós vamos caminhando para as últimas. Uma pessoa me faz um grande favor, diz o seguinte: um sacerdote, para impor validamente o escapulário, precisa ter uma autorização direta da Ordem dos Carmelitas? Então a pessoa me enviou um link que eu vou colocar aqui na descrição, né, mostrando como que é possível um sacerdote, sim, impor, qualquer sacerdote hoje em dia um padre comum, pode impor o escapulário. Então, muito obrigado pelo documento enviado. Eu vou deixar aqui disponível no link aqui embaixo. Dona Terezinha, se podemos alcançar graças pela alma de quem está no purgatório, então a alma de alguém que cremos que já esteja no céu, mais certeza temos de sermos atendidos? Dona Terezinha, a senhora tem toda a razão, claro. A pessoa que está no céu, ela pode aí sim interceder por nós plenamente. Ainda mais do que a pessoa que está no purgatório, evidentemente. Então a senhora tem razão. Soplínio Malta pergunta: a Terra tem 8 bilhões de pessoas. Será que tem 8 bilhões de anjos? Ou um anjo da guarda guarda várias pessoas ao mesmo tempo? Soplínio, justamente aqui é uma verdade impressionante que está nas Escrituras de uma maneira genérica, e que São Tomás de Aquino ele explica isso, que o número dos anjos é muito maior do que o número dos homens. Muito maior. Então, se existem 8 bilhões de pessoas, existem pelo menos na Terra agora, 8 bilhões de anjos da guarda, sem contar os arcanjos, os tronos, as dominações, etc., os serafins. Então, o número dos anjos é muito maior. E para a gente ter uma noção disso, os anjos são encarregados de governarem o mundo material. Ora, a gente sabe a quantidade de galáxias que existem. Né? Existem muitas galáxias, existem tantos planetas, tantas estrelas, e tudo isso é governado pelos anjos. Então, sim, a resposta é: existem muito mais do que 8 bilhões de anjos. Existem pelo menos 8 bilhões de anjos da guarda. Né? Pelo menos de anjos da guarda. Bom, Dona Roseli, boa noite. Gostaria de saber como proceder na missa na hora do ofertório. Tenho dúvidas, pois nunca ninguém esclareceu isso. Diz Dona Roseli, em poucas palavras, o pouco que eu tenho podido estudar nessa matéria, é o seguinte: é que, infelizmente, na década de 60 e no início da década de 70, a liturgia foi mudada nesse ponto. E é um ponto muito importante, porque o ofertório foi depois transformado em simples preparação das oferendas. No entanto, tradicionalmente, o ofertório ele tem duas coisas ligadas ao ofertório. Um é quando o padre ele pega o pão e o vinho e prepara a hora do sacrifício, que é a consagração. Né? Agora, tem um segundo significado muito importante do ofertório, e que foi colocado de lado na renovação, na mudança da liturgia latina, né, do Ocidente, e que é o seguinte: é que o pão e o vinho eram oferecidos a Deus antes da consagração como símbolo de todos os sacrifícios dos homens. Então o pequeno sacrifício que eu faço de esperar para tomar um pouco d'água, para oferecer aquele sacrifício, enfim, todos os sacrifícios que nós fazemos, eles têm validade se eles forem oferecidos a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é feito na Santa Missa. E isso era dado muita significação na liturgia tradicional do ofertório. Então, o ofertório, ele tem isso, né, ou pelo menos tem na liturgia tradicional, essa característica de oferecer oficialmente a Igreja, enquanto corpo místico de Cristo, que oferece a Nosso Senhor, antes da consagração ainda, mas simbolizados ali nas espécies do pão e do vinho, repito, antes da consagração, como uma oferenda de toda a humanidade, de todos os sacrifícios e todas as boas ações da humanidade entregues pelas mãos do sacerdote a Deus Nosso Senhor no santo altar. Né?
E por isso é muito preocupante essa mudança que foi feita na liturgia a esse respeito. Mas isso seria todo um vídeo só para explicar isso. Mas eu deixo aqui, então, como fazer? Nós oferecermos a Deus Nosso Senhor, né, em união com a Santa Igreja, os nossos sacrifícios. Bom, alguém pede novamente para eu falar sobre o limbo. Como nós fizemos um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui um link para nós podermos tratar do assunto que eu anunciei no começo. Existe algum tipo de alegria no inferno, algum tipo de alívio no inferno e no purgatório? Eu começo pelo purgatório. Sim, no purgatório existem vários momentos de alívio e momentos de alegria. Existe, para começo de conversa, no purgatório e não no inferno, justamente aquilo que os diferencia. Ou seja, a pessoa que está no purgatório, ela sabe que já ganhou a partida, ela sabe que já ganhou a batalha da salvação, ela sabe que não tem mais a possibilidade de cair no inferno e ela sabe que mais dia, ou mais tempo, menos tempo, ela vai entrar no céu. E ela está confirmada em graça, ela está confirmada na amizade com Deus. E isso tem, no meio de todos os tormentos do purgatório necessários para a purificação, isso tem uma alegria de fundo enorme, é evidente, né? Agora, existem momentos também, sobretudo aqueles que foram muito devotos de Nossa Senhora durante a vida, existem muitos momentos, dizem algumas revelações, que nas festas de Nossa Senhora, em especial na festa da Assunção, Nossa Senhora tira muitas almas do purgatório e alivia muitas outras. Alivia o sofrimento de muitas outras. Como nós já vimos em outros vídeos, os santos anjos, o anjo da guarda da pessoa também procura, na medida do possível, aliviar os sofrimentos, e as orações dos homens pelas almas do purgatório podem aliviar os sofrimentos. E a pergunta é, isso pode aliviar no inferno também? A resposta é não. Não existe alívio no inferno. Isso é uma coisa terrível. A pessoa ela não vai sofrer mais do que necessário pela justiça de Deus. Mas não existe verdadeira alegria no inferno, não existe. E isso é uma das coisas que deve nos fazer pensar muito antes de cometer um pecado. Porque uma vez caído no inferno, a pessoa não tem alegria. O que existe? Existe um tipo de alegria no inferno e que é uma alegria fantasiosa. É o que Santo Tomás de Aquino e outros autores chamam de, em latim, gaudium fantasticum. Fantástico não no sentido do português corrente. A coisa foi fantástica, não. Fantástico no sentido de fantasma, de fantasioso. Então, o demônio é como a gente imagina um bandido, né, desses piores, né, que mataram, estupraram e tudo mais, então são colocados ali no fundo de uma prisão e que de repente eles ouvem, né, o barulho de mais uma pessoa que foi pega pela polícia. Então eles ficam assim, mais um aqui que vai sofrer como eu. Ele tem uma verdadeira alegria? Não. Imagina que ele está numa cela com 10 pessoas e que vai ter mais uma pessoa, portanto, menos espaço, vai ser mais tormentoso para ele ali. Mas ele tem aquela falsa alegriazinha de que entrou mais um que vai sofrer como ele. Isso não vai aliviar em nada o sofrimento dele, vai piorar o sofrimento dele, e é por isso que São Tomás de Aquino chama esse gáudio, essa alegria, de uma alegria fantasiosa. É, por paradoxal que pareça, uma alegria que vai aumentar o sofrimento dele ao invés de aliviar. Mas que ele, né, por orgulho, ele diz assim, mais um que vai sofrer como eu. Mas aquilo só vai aumentar o tormento dele. É esse tipo de alegria, de falsa alegria, que existe no inferno, conforme ensina São Tomás de Aquino. Eu espero que isso tenha esclarecido muitas dúvidas e vou colocar aqui no final o vídeo sobre o limbo e sobre o protestantismo e o purgatório, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.